Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Quê? O seu quadro de teologia aqui no canal do Dizascope. Hoje, gente, nós estamos com um convidado muito especial. Você gosta de história da igreja, se você gosta da história do pensamento cristão, você gosta de entender os povos ali que estão nas escrituras, se prepara, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado nesse episódio. Bora lá pro podcast. Tô aqui com o André Heinck. Acertei? Acertou, perfeito. André Heinck. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui falando contigo. Muito bom, eu sempre acompanho você lá e eu tava com muita expectativa de tê-lo aqui com a gente. Fiquei muito feliz que deu certo, então obrigado por ter separado um tempo para nós. Eu que agradeço, cara, vai ser uma boa conversa, com certeza. Amém, amém. Meu amigo, eu sempre dou o pontapé inicial desse nosso bate-papo com uma pergunta que é a pergunta que norteia aqui o nosso podcast. A primeira pergunta então, que eu queria fazer para você, pra gente partir, e a gente tem muita coisa para falar hoje, é a seguinte: dentro da sua perspectiva, da sua experiência como filho de Deus, mas também estudante, um erudito ali que estuda a palavra de Deus, qual é a finalidade da teologia? Para que a teologia serve para nós? Para que ela serve? Bom, para começar, eu acho que todo mundo que em algum momento pensa sobre Deus já é um teólogo. Quer dizer, o ato de refletir sobre Deus e como eu me relaciono com Ele, alguma coisa nesse sentido, você já é um teólogo. Já está partindo de um princípio de teologia, que é esse pensar, esse refletir sobre Deus, né? E no caso, nós como cristãos, a reflexão sobre Deus só tem um caminho, que é através da Bíblia. Né? Então, o Barth fala disso, né? O teólogo é aquele que reflete sobre Deus, mas tendo um documento base, que é a Bíblia. Então, ela está nesse escopo fundamental da nossa reflexão. Bom, muito bom. E você, vamos começar, que eu dei uma olhada no seu perfil, então, no seu currículo lá. Você fez engenharia mecânica? Não. Eu sou desenhista industrial. Desenhista industrial. Mas e aí que as pessoas confundem, né? Até quando eu era guri, bem moço, e alguém me indicou, tu devia fazer desenho industrial, pensei que ia ser isso. Não quero desenhar máquina. Ele, não, desenho industrial é o desenho que será industrializado. Ou seja, hoje nós chamamos de design. Então, eu fiz a minha primeira faculdade, né? Foi o desenho industrial com habilitação em programação visual, que hoje se chama de design gráfico. Ou seja, eu trabalhei muito focado, né? E depois da faculdade eu trabalhei. Até hoje trabalho com isso ainda, né? Muitos anos me especializando em marcas, identidade corporativa, trabalhei com coordenação de programas de identidade visual, trabalhei também muito tempo em posicionamento de produto e desenho de embalagem. Então, tudo isso que envolve essa comunicação gráfica, né, mas bem no campo do posicionamento da marca e do produto, isso eu trabalhei. Muito bom. Né? E quando que a teologia entrou, a teologia acadêmica? Então, cara, é que tem um outro caminho antes. Né? Tem antes do design. Então, tem uma segunda faculdade que eu fiz, que é a de História. Então, licenciatura em História. Lá na URGS, em Porto Alegre. Era o tipo de coisa assim que eu sempre tive uma paixão, mas eu queria... pensava assim, o dia que eu me aposentar, eu vou fazer História. Só que aquela vontade vem batendo, aí eu conversei com a minha esposa, na época nós não tínhamos filho ainda, e ela me deu o alvará de soltura, né? Não, então pode fazer. Por quê? Porque eu fui fazer uma faculdade presencial. Você é presencial. Isso, eu tinha o meu escritório de design, trabalhava o dia inteiro, e aí pensei, vou fazer à noite. Então eu fiz uma faculdade de História presencial à noite. Então levei ali 5, 6 anos para terminar o curso, dei um pouco mais frouxo, digamos assim. Terminei o curso, e aí sim, depois é que vai entrar a teologia acadêmica para valer, né? Então, depois que eu terminei a História, eu me formei em 2013, ali em 2016 que eu entrei, então, para um mestrado em teologia na Faculdade Zeste. Me falavam muito, né, da Este, assim, olha, cara, a Este é tua cara, tu vai te dar muito bem lá, pelo caráter acadêmico, a pesquisa histórica, e eles têm um campo de pesquisa lá que é o de História das Teologias e Religiões. Legal. Então, ali casa muito bem a pesquisa da História com a teologia. Então, eu entrei nesse campo e depois eu emendei já um doutorado ali, terminei. Então, eu fiz um mestrado e doutorado em teologia sem jamais ter estudado um bacharel em teologia. Eu não tenho bacharelado. Começou com História. Comecei com a História. Então, agora, a teologia em si, ela vem de onde? Ela vem do chão da igreja, né? Vem da escola bíblica dominical, que eu
sou professor de EBD desde me conheço por gente, cara. Na minha igreja, sou de tradição batista, eu comecei a dar aula de EBD com 15 anos de idade. Então lá ele pegava a galera e jogava no fogo, né? Vai, pega a revista da EBD, prepara e dá aula. Se vira. Então, e sempre tu, assim, ainda muito jovem, você é escorado em alguém mais experiente, né? Até você criar a tua própria dinâmica, você ganhava a tua turma, né? Então, e assim foi, a vida inteira com EBD, estudando, me interessando. Meu pai era pastor, né? Embora ele não exercesse um pastorado, ele trabalhava na área administrativa da convenção, era secretário executivo, mas ele tinha lá a biblioteca com os livros dele lá, então muito cedo já me aproximei da literatura, então ia lá pegar os livros, né, para preparar os estudos, né, então tinha verdadeiras preciosidades lá na biblioteca, que eu fui lendo e estudando. Então, foi basicamente isso aí, meio que uma espécie de autodidata na teologia. E você é de família cristã, então? Seus pais já... cristã, sim, batistas já de casa. E a gente estava até conversando no off aqui, essa sua família que veio com o sobrenome Reich, eles já eram cristãos? Sim, vieram alemães e eles já vieram batistas da Alemanha. Já eram missionários? Não eram exatamente missionários, eram migrantes. Imigrantes. Então, imigrantes que vieram de lá, na imigração do Rio Grande do Sul, ali do século XIX, que teve muito, né, a partir de, primeiro em São Leopoldo, mas eles vieram para a região central do estado, ali em Santa Cruz do Sul, e a partir de 1856, se não me engano. E então eles vieram nessa imigração, teve várias levas, né? E eles já vieram batistas da Alemanha. Então, por isso que eu venho de uma tradição batista que não é a tradição missionária norte-americana. Tá. Que a maior comum, parte é a CBP, né, a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, todas vêm de missionários norte-americanos. Eu sou de uma linhagem que vem das igrejas batistas alemãs do Sul, que foram por imigração. Então foram sendo formadas igrejas de alemães, assim durou todo o início do século, primeira metade do século XX, até os anos 80 ainda tinha as igrejas falando alemão, né? Então eu venho dessa tradição, que é a europeia, dessa turma aí. Que também foram formando igrejas, muitos inclusive sem pastor, né? Então por isso a gente tinha essa proximidade muito grande com você sendo um leigo, estar estudando a Bíblia, aprendendo a pregar e tal, porque muitas vezes não tinha pastor, né? Então, e depois, claro, foram trazendo pastores e tal. Então, é essa linha que a gente vem já, de uma longa tradição. Eu queria até te ouvir falar sobre algo bem específico, e a gente vai conversar bastante sobre suas obras daqui a pouco, mas eu percebo que o tempo em que nós vivemos, pós-modernidade, modernidade tardia, enfim, fica a critério do cliente, existe uma ruptura até cultural impregnada na gente em relação à história, ou então em relação à tradição que nos trouxe até aqui. Qual é a importância da história e da tradição hoje para a nossa fé cristã? Logicamente nós temos a palavra como fundamento e norma máxima para a nossa vida, a regra de fé máxima, mas a tradição também é riquíssima na sua expressão e nos ensina e pode nos ensinar muito. Como que você enxerga a importância da história, do evangelho ou da fé cristã para o tempo que a gente vive hoje? Então, por mais que a gente rejeite às vezes uma certa tradição, ela faz parte de nós. Nós somos, aí você é um filósofo, né? Heidegger nos fala disso, né? Você é um ser lançado aí, você está dentro de uma comunidade, dentro de uma história, dentro de uma experiência de vida que te molda. A gente não tem uma ideia do vazio, né? A gente não faz uma leitura da fé e da Bíblia do vazio. Ela é essencialmente comunitária, você queira ou não. A questão toda é o seguinte, você acha melhor jogar fora 2000 anos de experimentações e começar do zero algo? Ou você acha que essa gente toda refletiu alguma coisa e que tem alguém que tem algo a contribuir para você? Então, na minha ótica, sim, a tradição é fundamental. Toda a interpretação da Bíblia ela será sempre coletiva. Você pode até achar que tu está tendo uma ideia tua inovadora, mas vai na história do cristianismo, tu vai ver essa mesma ideia antes, discutida, às vezes rechaçada ou às vezes confirmada, mas ela já aconteceu em algum momento. Você não... pessoal, inovação. Como assim inovação? São 2000 anos. Cara, 2000 anos. Às vezes você vê alguma crítica, algum deboche assim na internet, tu olha assim, cara, tu acha que em 2000 anos ninguém nunca parou para pensar nessa linha, nessa possibilidade, sabe? Então a gente precisa de mais humildade, né? Para olhar
para aqueles que nos precederam, né, cara? Eu acho que esse exercício de humildade, nós somos novos como igreja, né? A gente tem 7 anos de família Desascope. Onde a gente estava na reunião de liderança, discutindo problemas normais da comunidade local, nada grave assim, problemas normais. Eu lembro que eu falei, cara, não é possível que nós somos tão sortudos em ser a primeira igreja que acerta esse problema. Sim. Eu falei, vamos parar, gente, peraí, vamos pensar junto aqui. Se não existe alguns conselhos, ou aquilo que a gente chama de caminho das pedras, que já foi deixado pra nós pelos nossos irmãos que viveram antes de nós. Então vamos fazer um exercício de pesquisa aí e tal. E aí a gente meio que caiu, tipo, pô, cara, a gente tem esse vasto, essa riqueza que a história trouxe pra nós, que a gente realmente não pode desperdiçar ou então lançar fora. Agora estamos aqui, então, com os seus filhos. Alguns deles, né? Alguns deles. Primeiro, Os Outros da Bíblia. Esse foi o primeiro livro que eu li, seu, no caso. Eu não li, na verdade, os outros ainda. Eu li esse livro aqui e ele foi muito importante para mim entender os outros povos da Bíblia. Fala um pouquinho pra gente desse livro especificamente. Qual que foi a sua ideia quando você começou a escrever ele? Então, O que você tinha no seu coração? Esse livro é um processo final, tá? Então, o que acontece? Eu já dava uma disciplina no seminário. Pois é, embora eu não tivesse bacharelado em teologia, não tivesse uma formação específica, nem sequer o mestrado, doutorado, eu já dava aula em seminário de disciplinas de panoramas bíblicos e coisas assim. Então, no caso do seminário, eu percebi na minha turma que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande. Eu estava fazendo história na época. Tinha uma dificuldade muito grande de perceber as relações do texto bíblico com outros pensamentos religiosos e de fé ao redor deles. Então, o leitor ele não percebe assim, que quando Moisés está discutindo com o faraó, está havendo um debate entre dois mediadores de deuses. Moisés é o mediador de Yahvé e o faraó é o mediador de todo o panteão egípcio, porque ele é o próprio Horus encarnado, né? Então isso está nessa subjacência do texto e que às vezes o leitor não percebe, né? Então eu pensei, poxa, cara, seria muito legal um curso em que ao invés de estudar, né, o texto bíblico, eu vou estudar as outras culturas, quais são os princípios religiosos dela e o que acontece quando ele encontra a tradição bíblica. Então me interessava muito ver essa discussão, mas conforme ia pesquisando isso, também encontrava muitas semelhanças, né? Isso que eu ia falar. Isso que me deixou intrigado, assim, cara. E aí vem aquela explicação, até meio fuleira, né? De algumas linhas historiográficas, assim, não, isso aqui é uma cópia. A Bíblia copiou tradições mais antigas e adaptou para a sua história. Aí eu olhava assim, cara, não é essa a questão. Tem outra coisa por trás que a gente vai achar melhor explicado em outros lugares, do arquétipo, com Jung, com o Mircea Eliade e tal. E além do fato do texto bíblico estar dialogando com essas ideias, né? Então tem muito debate que é subjacente ao texto nisso. Então eu montei um curso que foi isso, e foi muito legal. Esse curso se chamava justamente isso aí, Outros da Bíblia. Que na época eu tava passando Lost, né? Tá. Eu lembro do Lost, tinha os outros, aqueles misteriosos que ninguém sabia, lá do outro lado da ilha, né? Eram os outros. Eu achei, cara, isso aí é um baita título para um curso, bom né? nome. Aí eu fiz o título, o curso encheu, cara, foi muito legal e deu muito certo. E ali que teve um pessoal que assistiu o curso e indicou pro Bibo, né? Aí o Bibo Talk entrou em contato comigo. E aí ele disse, cara, vamos gravar esse curso aí? O pessoal falou bem e tal. Eu disse, tá. Eu na época nem conhecia podcast, nem Bibotalk, nem nada. Aí gravei os episódios, a galera gostou muito, pedia, bibliografia, onde é que eu leio para aprender mais? Aí eu digo, cara, eu te indico 200 livros da faculdade de História para você ir estudando as religiões, né? Aí o Bibo disse, cara, escreve um livro aí, que aí a gente publica pela BT Book, sei lá, vamos lá. Aí vamos escrever então. Aí eu escrevi esse livro, com uma ideia assim, eu quero que este livro aqui, eu não tenha vergonha de entregar para um colega meu da história. Ele tem que estar com a notação científica, as referências certinhas, acho que vai, mas ao mesmo tempo que ele possa ser lido por alguém que está, alguma pessoa comum, um leitor comum. Claro, alguém que é acostumado a ler, né? Então ele tem uma substância, mas é alguém que está acostumado a ler. Qualquer leitor comum vai conseguir entender bem o que apresentei em termos de teoria, de desenvolvimento. Então esse foi o primeiro livro, né? Que aí acabou nas mãos da Thomas Nelson, né? Porque o Bibo mandou o livro primeiro para um professor lá da Faculdade Luterana de Teologia, onde ele estudou, né? Pastor Roger Vanke.
E o Roger devolveu para ele, olha, cara, essa compilação de materiais e de pesquisa não existe em português no Brasil. Óbvio, português no Brasil, né? Então, não existe em língua portuguesa. Cara, isso aí é quente. Vai para uma editora. Aí que entrou para Thomas Nelson, eles leram, enlouqueceram. E me ligou o editor lá, cara, queremos publicar, Tá, vamos publicar então. Então foi... E aí sim surgiu o primeiro. E esse aqui é o grande carro-chefe, né? Esse aqui caiu nas graças populares, assim, de uma maneira impressionante, né? Então esse foi o primeiro livro assim, digamos, que entrou com uma certa relevância. Eu já tinha publicações anteriores, né? Esse aqui, na verdade, é meu 11º livro, eu acho. 12º, uma coisa assim. E eu vi que você faz, em alguns momentos, alguns pontos de conexão em relação à revelação de Deus. Sim. Então, você pega os outros povos e você vai mostrando que, logicamente, encharcado pelo paganismo, por um coração depravado, né? Existem similaridades de Deus, do Deus dos hebreus, de Yahvé, o Senhor, e daquele Deus que eles estão adorando. Sim. E certas partes você fala... Caraca, é muito parecido. É parecido, né? E dentro da sua perspectiva, como se dá esse... você crê na parte da revelação natural? O Senhor provendo o resquício de si na ordem criada? O que você entende desse ponto? Isso aí tudo. Esse livro é muito inspirado num livro que impactou a minha adolescência, que é o Fator Melquisedeque, que é um clássico da missiologia, né? Então, eu fui muito impactado por esse livro. Eu apenas... eu não sigo a mesma lógica explicativa dele. Então, o Don Richardson, ele parte da ideia de uma espécie de memória histórica humana a respeito do Deus único passado. Isso, em termos históricos e teóricos, assim, é muito complicado de trabalhar. Muito complicado, porque você não encontra, assim, esses resquícios do tipo, ser originalmente monoteísta. Não, pelo contrário, você vai indo para trás, vai encontrando mais animismo, né? E não uma ideia de Deus único, né? Essa a gente percebe na história das religiões como uma descoberta tardia, né? Então, então eu vou para um caminho muito mais dessa ideia do arquétipo, esse Deus deixando testemunho de si, mas por meio da impressão digital no próprio ser humano. Que é o que trabalha Jung, Mircea Eliade, essa turma toda, que por isso, algumas vezes, é rejeitada na própria academia hoje da ciência da religião, justamente por quê? Porque eles partem de um pressuposto de uma essência humana original. Boa parte da história existencialista hoje em dia. Exatamente. Então ela vai rejeitar boa parte disso também, porque não há uma essência humana, tudo é construído a partir, né? Então cara, da perspectiva cristã, bate muito, né? Então, se você vai ver toda uma tradição católica que trabalha em cima das religiões, eles vão se abraçar no Eliade. Então, eu trabalho mais nessa linha, né? Que invoca muito mais a questão do mito, da metáfora e do símbolo, e eles carregando justamente, você usou uma palavra que eu gostei, né? Encharcado do divino. Ele vem encharcado de ideias. E o ser humano, assim, e na própria teologia, da ideia da teologia natural, você tem essa perspectiva de que o ser humano está aí tateando às escuras, mas ele não erra completamente o alvo. Em algum lugar ele chega, né? E isso é muito necessário porque a própria comunicação do evangelho precisa disso. Como é que você vai comunicar algo que é absolutamente fora de qualquer logicidade possível ao ser humano? Completamente fora da relação tua com o pensamento, com o mundo e com as coisas. Não pode ser. Ele tem que estar de alguma maneira relacionado. Então, o ser humano, na reflexão sobre o divino, ele muitas vezes vai se aproximar das coisas. Então, a ideia própria de trindade, que às vezes se debocha, assim, isso aí é uma cópia do politeísmo. Não é uma cópia do politeísmo. É que o politeísmo estava tateando as escuras e imaginou que, de alguma maneira, o divino funciona melhor entre três. Porque você tem as tríades no Egito, você tem as tríades na Mesopotâmia, né? Então, isso tudo... Só que lá são 3 deuses que funcionam em harmonia. Aqui você tem que é uma piscadela pensando assim, olha, alguma coisa a ver com 3 tem nisso aí. Então, o desenvolvimento cristão vai trabalhar justamente, né, a partir de uma revelação bíblica, concluindo numa doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade também não é revelação, né? A gente tem que lembrar disso. Ela é a nossa reflexão racional a respeito do imponderado. Aí é outra coisa. Então, eu acho que também ele tem, aproveitando até a sua fala agora, ele tem um cunho apologético, ou ele serve de alguma forma para nos ajudar na preservação, no cuidado da nossa fé?
Cara, aí tá. Ele não foi feito com esse cunho. Né? Eu não tenho cunho apologético quase nunca, cara. O que me entusiasma é eu refletir sobre a profundidade da revelação de Deus e como ela se relaciona com as outras coisas que eu sei da história e tudo mais. Então, quando eu escrevi esse livro, eu gostaria, assim, que... a minha vontade é o seguinte, não é de converter o meu colega da história, mas ele, ao ler isso, ele diz assim, pô, cara, isso aqui tem fundamento teórico. Isso aqui não é... loucura, né? Não é uma loucura qualquer, um devaneio ou uma apologia barata que nega aquilo que a gente está estudando. Não, tem fundamento. Então, até um colega meu comentou assim, pô, cara, tu explicou Mircea Eliade no primeiro capítulo, né? Então, pô, que é um negócio que a gente estuda na faculdade, né? E é muito legal de ver isso. Então, a gente... trazer isso para o povo, a minha preocupação era essa, né? Que a gente desse essas explicações para as pessoas sem perder a hora do mistério. Porque você vai perceber no capítulo, muitas vezes digo, olha, essas questões, eu não sei explicar como que acontece, como é que você chega no mundo persa, e o mundo persa tem uma ideia de mundo espiritual que os próprios judeus não tinham antes. E que é assimilado e que vai para o Novo Testamento e Jesus confirma que existe. Então, eu digo, como isso acontece? Eu não faço a menor ideia, mas é o mistério divino que me deixa deslumbrado e não com a fé mais prejudicada. Exato. É o deslumbramento que vem. Então, isso tem a ver com o que a gente vê em outro teólogo muito importante, que é o Otto, Rudolf Otto, que trabalha o sagrado, e ele fala disso, desse mistério tremendo e fascinante, que envolve o sagrado e as religiões. E aí eu estou experimentando isso dentro da fé cristã. Então, e aí isso foi compartilhado por outras pessoas que leram o livro. Né? Então, essa parte assim que eu mais gostei, é o pessoal que mandava mensagem no direct, que eu ainda não tenho tantos seguidores, então eu consigo ler tudo, né? O pessoal mandava o direct e dizia, cara, esse livro aqui eu tava meio balançando na fé e ela renovou minha fé. Legal. Eu tô com uma fé renovada, eu quero saber mais, quero conhecer. E isso, cara, não tem preço. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Então, ó, isso aqui é o primeiro da trilogia que tá aí. Na verdade, agora tá vindo o número 4 aí, ó, pra você ver. Não se esquece, os outros da Bíblia você encontra na Amazon, tem em todos os lugares também. Amazon, livrarias. Foi lançado pela Thomas Nelson em parceria com o Bibotalk, nosso amigo Bibo. E agora depois, então, vem aqueles da Bíblia. Esse daqui, ele vem em qual caráter ou com qual intenção? A intenção é pedido da editora. Ah, tá. Tem que continuar a história daqui. Então, o que acontece? Eu nunca pensei em trilogia. E nem em 2 livros. Para mim, era esse aqui e acabou. Então, a editora diz, cara, o outro está muito bem e tal, e a gente quer construir um autor da casa. A gente quer ter mais livros, porque o livro está muito bom e tem coisa para dar. E aí eu pensei, tá, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer os outros 2? Vou inventar de ir para os povos menores. Os povos menores é complicadíssimo, cara, tu não tem material arqueológico, tu não tem texto, tu não tem nada. Então, não adianta fazer outros 2, assim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou espelhar, né? Porque uma das coisas mais importantes quando você trabalha a questão da formação de identidades é entender que uma identidade ela só se constitui na comparação e na diferenciação do outro. Então eu pensei, pô, cara, como é que se constitui a identidade de Israel no meio desses outros todos? Porque Israel ganha uma característica própria, embora ele assimile muita coisa desses outros povos. Aí o cara... Então eu vou fazer o espelho, agora eu vou contar a história de como se forma Israel entre as nações. Legal. Então esse é um livro de história de Israel. Então eu aproveitei o quê? Todas as disciplinas que eu já dava, de panorama do Antigo e do Novo Testamento, porque eu sempre vou contando a história junto, e eu digo, agora vamos trabalhar em cima disso. Mas aí eu pensei o seguinte, cara, tem coisas na leitura da Bíblia que as pessoas não percebem, que é assim, ó, como a Bíblia toda está em hebraico, toda não, digamos, o Antigo Testamento, o Novo em grego. E o interessante é o seguinte, quando você vai indo para hermenêutico, tu vai entendendo melhor essas coisas. Ela não está, em boa parte dela, na língua que as pessoas estavam falando. A Bíblia já é uma tradução. Então você olha o Novo Testamento, as pessoas falavam aramaico, a conversa, só que ela aparece registrada em grego. Então o próprio texto bíblico já é uma tradução. O Antigo Testamento, tudo bem, boa parte em hebraico, mas quando descreve a criação do mundo, descreve as jornadas de Abraão, as conversas de Abraão, o hebraico não existia. Ele já é uma tradução do que eles falavam antes. Então eu me deparei com a seguinte ideia, assim, cara, a gente imagina o judeu do Novo Testamento como um Abraão e vice-versa. E você imagina esses personagens da Bíblia como aquele judeu ortodoxo que você vê no bairro
judaico da tua cidade. Claro, eu morava em Porto Alegre, né? São Paulo tem bairro judaico, que é Higienópolis, sim, né? Sim. Em Porto Alegre é o Bonfim, Rio de Janeiro também tem o seu bairro judaico e tal. Então, eu digo, cara, o judeu que eu tô vendo na minha frente ali no bairro, ele não tem nada a ver com aquele judeu da Bíblia. Ele é um cara que surge de um desenvolvimento cultural de 2000 anos. Ele é outra coisa. Só que dentro da Bíblia é a mesma coisa, porque a Bíblia são 2000 anos ali, né, acontecendo. Então, se você botar na mesma mesa para conversar Paulo, Moisés e Abraão, você precisa botar um tradutor entre eles, porque eles não falam nem a mesma língua. Nossa, legal, hein, cara? Eles não. E se não falam nem a mesma língua, como é que você pode dizer que são iguais e que têm o mesmo pensamento? Muito bom. A mesma. E sem falar que estão em estágios diferentes da revelação. Então, isso era muito importante para mim, da gente entender que. Eu sou claramente um teólogo bíblico, né? Que em dado momento do texto bíblico existe uma forma de pensar e uma forma de agir que está de acordo com esse momento e com um determinado estágio cultural desse povo. Porque a cultura se desenvolve ao longo do tempo no contato com os outros e na diferenciação dos outros. Eles são aquilo, nós somos isso. Então, nesse trabalho, o que eu fiz? Por isso que eu mudei a forma de capítulos. Ao invés de ir aquela coisa assim, a era pré-monárquica, depois a era monárquica, não sei o que, eu resolvi dividir por características identitárias. Aí, identitária é a língua do momento, né? Questão da identidade, mas aí compreendendo o que é a identidade de alguém. Então, começa falando o quê? Lá dos migrantes, que são os patriarcas. Aí a pergunta é, que língua falavam? Que práticas eles tinham? É notório, assim, e aí a gente percebe a acuridade da Bíblia na sua narrativa, é que, por exemplo, no Gênesis jamais se cita um Shabá, a não ser na narrativa da criação. Mas não aparece lá um Abraão cumprindo um Shabá. Não aparece eles nem mencionando esse tipo de coisa nas narrativas dos patriarcas. Né? Você não aparece narrativas sobre, por exemplo, a questão alimentar. Nunca aparece ele dizendo, não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Não tem. Por quê? Porque a lei só vem no Êxodo. Né? Ela só vem a partir daquele momento. Ali começa isso a ser assunto do texto bíblico. Antes não é. Então você vai no cara, eles têm uma forma de viver. Qual é essa forma de viver? Qual é a cultura deles aqui? Depois eles são escravizados. Quais são as assimilações que vêm do Egito? Quais são as revelações que vêm e vão contra o Egito? Então você vai vendo uma identidade se formando. Por isso que eu chamei a segunda etapa de escravos. Quem são esses escravos, afinal de contas? Aí depois é a invasão, né, de Canaã, esse processo todo. E essa fase anterior à monarquia, eles não têm uma monarquia, não é porque eles não saibam fazer, é porque eles não querem ter. Aí, muito provocativamente, coloquei o nome de anarquistas. É um termo anacrônico. Né? Legal, muito bom. É um termo anacrônico porque o anarquismo surge no século XIX, quando você tem uma ideia de Estado estabelecida e uma ideia contra Estado. Mas eles têm Estado na época. Então eu pensei, não, cara, se eles têm Estado e são contra a ideia de Estado, eu vou chamá-los de anarquistas. Muito legal. E isso é muito claro no livro de Juízes. É muito evidente, assim, que há um embate contra. Mas ele pensa, mas por quê? Não, duas coisas. Primeiro, aí tem que entender a história do contexto, que eu vou apresentando aqui. Acabaram de sair de um império onde você tem um rei que escraviza o próprio povo dele. Por que eu vou querer essa ideia de um rei se eu vou ser escravo? Eu quero ser livre. Então eles são contra essa ideia. Aí vem a figura do juiz, do libertador, que não é um governante. Né? Ele é um líder carismático que surge numa área de adversidade, né? Aí depois sim a formação da monarquia, aí são os monarquistas. Depois disso tem a divisão do reino, agora são separatistas, porque toda a história é de conflito de Israel e Judá. Então, na verdade, vou mostrando que há um desenvolvimento de uma identidade ao longo de várias identidades, inclusive, não só uma. Né? A maior parte da história da monarquia que aparece na Bíblia, nós temos duas identidades sendo forjadas, uma Israel Norte, que já é múltipla, e outra Israel e Judá no sul. Inclusive é um equívoco a gente chamar essa turma de Judá de judeu. Ele é judaíta, porque tem o israelita, tem o danita, tem o levita, e não é o judeu, é o judaíta que está lá no sul. Tanto que ultimamente a literatura técnica, né, da historiografia do Antigo Israel não usa judeu para o Antigo Testamento, usa judaíta. Então a gente vai percebendo essa gradativa mudança. E depois do exílio, né, você tem uma parte que desaparece.
Aí você tem os exilados, aí você começa a formar uma identidade de diáspora. E aí, de fato, você vai começar a emergir aquilo que um dia vai ser o judeu no Novo Testamento. Então é essa gradação, esse desenvolvimento das múltiplas identidades que aparecem na Bíblia que eu vou tratando nesse livro. Muito legal. Detalhadamente. Aí quando você vai ver, por exemplo, a expressão judaísmo, ela aparece pela primeira vez na história da humanidade no livro de 2 Macabeus, que é do ano 150 a.C. Aí você tem uma coisa que pode se chamar de judaísmo, ou seja, um grupo que se identifica como uma etnia, com uma prática cultural, com uma série de observações que não existia antes. Podia existir como ordem, mas não como prática. Quando você vê o grande drama de Neemias, no final do seu livro, nos últimos capítulos, que a gente sempre deixa de fora do estudo, né? Em que ele volta e diz, pô, cara, deu tudo errado. O que eu tentei fazer não deu certo. Né? Ele pede a misericórdia de Deus no dia do julgamento para ele. Né? Ele, entre outras coisas, ele diz o quê? Não estão guardando o Shabá. Não guardam o Shabá. E hoje, para nós, o Shabá é a grande marca de um judeu. Sim. Né? Inclusive, no Novo Testamento, é a grande briga de Jesus com os fariseus é o Shabá. Mas a questão de 400 anos não estavam nem aí. Então, é uma identidade que vai sendo forjada ao longo dos séculos, e mais de uma. Chega no Novo Testamento, você tem os helenistas e tem os judeus da gema lá. Uma disputa entre eles, inclusive dentro da própria igreja nascente, que são os chamados gregos e os judeus. Mas não são gregos, são judeus helenizados, que falavam grego. Muitos deles nem circuncidados eram. Então essa multiplicidade é que eu tento mostrar nesse livro, dentro dessa configuração do que seria o Antigo Israel. Muito legal, muito legal. Agora, André, até dando só um passo para o lado e a gente volta. Hoje tem sido muito falado da questão da guerra de Israel, o Hezbollah e todo esse tipo de ataque que eles têm sofrido lá na sua nação, na sua terra, né? E eu acho que existe muito equívoco, né, em relação ao vínculo direto, e eu digo direto, do povo muçulmano, do Islã em si, com o Ismael. Sim. Então, eu acho que ok, eu entendo que no desaguar existe uma conexão, só que eu acho que essa conexão direta a Ismael é um salto muito grande pra gente fazer. Você poderia explicar pra gente um pouquinho a diferenciação, então, entre o filho da promessa, então, que vem descendo por meio de Isaac, e aí sim, Ismael, quais seriam as representações atual desses dois povos? Claro, e até nem apenas isso, né, cara? Eu diria para até, inclusive, outras etnias do passado, porque as pessoas confundem muito, vamos dizer, Josué com o tempo de hoje. Então, eu vejo alguns textos, assim, que são meio absurdos até, né? Por exemplo, eu já vi texto defendendo o extermínio de pessoas da faixa de Gaza, de palestinos e tal, porque vinculando eles aos amalequitas. Porque daí o texto bíblico diz, não deixarás Amaleque viver, não sei o que, né? E aí diz, que Deus votou Amaleque a ser termino, e as pessoas acham, olha, esses aqui são os amalequitas. Aí você vai olhar para a história bíblica, você encontra o quê? Os amalequitas não são dali, para começar, não é nem questão, nem na geografia, nem na questão étnica, eles não têm nada a ver com árabe, com essa população toda, e além do que, o próprio texto bíblico conta que os amalequitas foram inteiramente exterminados, primeiro por Davi, depois na época de Ezequias, e o texto bíblico diz, os últimos foram mortos aqui. Quer dizer, se há uma questão ali, ela ficou lá no passado. Então já é um grande crime você pegar e aplicar qualquer pessoa de hoje a essa caracterização lá do passado. Por outro lado, eu já vi gente se associar, por exemplo, aos filisteus. Cara, os filisteus deixaram de existir. Na antiguidade já, eles não existem mais como povo. Né? Então, esse outro característica. Aí você fala do Ismael, né? O Ismael é aquele que os muçulmanos identificam-se com ele como o patriarca espiritual deles. Porque você tem muçulmano de tudo que é etnia. Assim como cristãos. E assim como judeus. O judeu também não é, basicamente, necessariamente um descendente sanguíneo de Abraão. Não é. Não precisa ser. Se você olha o mundo judaico, ele é fisicamente muito parecido com o povo que ele vive perto. Então você tem os Askenazi do Oriente, que são loiros, são alemães, e falam Yiddish, que é uma mistura de alemão com hebraico. Você tem o Sefardita,
que é uma mais cara de árabe, que é relacionado à Espanha, que falam, né, o ladino, que é uma mistura do espanhol com o hebraico. E aí você tem essa turma de sefardis espalhadas muito no mundo muçulmano, né? E interagindo, misturando. Você tem japonês, tem judeu, japonês, olhinho puxado, tem de tudo, porque também tem um processo de conversão nesse caminho, misturando. Então o ismaelita, né, que o muçulmano se identifica como descendente de Ismael, porque está no Corão, né, tá essa coisa do pai da fé, assim como a Bíblia apresenta nós, descendentes de Abraão, pela fé, da mesma forma. Então, a rigor, se você vai querer dizer assim, não, eles são descendentes diretos de Ismael, é muito difícil de fazer isso em termos históricos e etnográficos, é muito difícil. Mas supondo que seja, são exclusivamente os árabes. Exclusivamente, né? Não os outros. Aí você tem os muçulmanos do Irã, que são iranianos, que não são árabes. Aí você tem os muçulmanos da África, que são africanos, né? Os muçulmanos da Indonésia, que são orientais. Então você tem uma grande vastidão, inclusive a maioria, que não é árabe, né? Então, a rigor, botaria apenas o Ismael. E ainda assim sujeito a um monte de vírgulas. Porque as próprias interações culturais não permitem um regime de sangue puro. O mundo não tem isso talvez há 1000 anos. E eu acho que esse salto é muito distante para se dar, muito né? Distante. Não tem como. Muito distante, né? E infelizmente, a banalização de alguns termos e até eu ouso dizer até de pesquisa técnica do nosso tempo, em alguns casos, nos rouba muito do verdadeiro conhecimento, no sentido de, tipo assim, cara, não é, isso aqui é só maluquice mesmo da galera, isso aqui que é, de fato, tem prova que a gente consegue chegar e tal. Então, acho que é muito legal você falar isso. Então, muito bom. Então, isso aqui, ó, pra você que quer se aprofundar na história do povo hebreu, na história da nação de Israel, é o livro que você Muitos seminários estão adotando esse livro aí para as aulas de história de Israel, cara. Muito bom. Porque ele traz muita reflexão daquilo que está na nossa pauta hoje, cara, que é a questão identitária, cara. A questão de identidade, ela é muito importante porque tem muita identidade de fato, aquilo que você diz sobre si mesmo. Mas ela também tem um pé muito encravado na realidade. E esse é o grande problema da identidade hoje. Ela quer desencravar o pé da realidade e não importa se eu nasci com genitália dessa ou daquele, né? E não, pelo estudo do desenvolvimento da cultura, dizer, não, cara, ela tem o pé do que eu entendo de mim mesmo, ele tem o pé na realidade, tem o pé na minha relação com o outro, e tudo isso está fazendo parte desse pacote, né? Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. O texto de Romanos 9, onde Paulo vai falar do remanescente. Quem que você crê? O que você entende aquele texto? Acho que é uma porta que é infinita, né? Mas é infinita essa porta aí, cara. E é um vesper, né? Eu trabalho, inclusive a minha pesquisa no doutorado, ele foi essa relação da igreja com Israel, né? Então eu pesquisei muito isso, mas eu trabalhei não na pesquisa no sentido de compreender o que deve ser feito e qual é a verdade no final sobre a relação igreja e Israel, sobre os dois, né, esses ramos diferentes da oliveira, enxertada e tal. Mas eu não trabalhei no aspecto da teologia de compreender isso, mas eu trabalhei no aspecto da fenomenologia, ou seja, né, como estão se comportando e o que estão fazendo a partir da relação judaísmo e cristianismo. Entendi. Então esse é o meu ponto, né? O que nós estamos fazendo com isso? E o que está acontecendo nessa relação de um com o outro, né? Então, e tem, inclusive, isso foi minha tese de doutorado, né? Parte dela está aqui. Parte está aqui, que a gente já vai falar. Outra parte, que é a parte justamente fenomenológica e da análise do caso, vai sair um próximo livro que não está mais na série, que é trilogia, fechou. Mas esse outro livro, que já está na editora para revisão, eu vou trabalhar a questão da paixão por Israel. Legal. No meio evangélico. Legal. Por que somos apaixonados por Israel? Inclusive eu, né? Esses livros aqui tudo estão me entregando. Legal. Então, por que somos apaixonados por Israel? E o que isso envolve para a política internacional? O que isso significa nesse processo de judaização que acontece nas igrejas, que tem a ver com isso? O que isso significa para a nossa própria relação com o judaísmo?
né? Então, na verdade, eu só jogo um monte de coisa no ventilador e deixo pra galera pensar. Que legal, bom saber que tá vindo. Então guarda isso aí, que daí a gente vai voltar só pra falar disso aí, porque é um tema que a gente tem pensado bastante aqui. Como igreja, família Dizascope, a gente fica sempre nessa tensão entre Israel remanescente, Israel nação, federação e a igreja, então... E isso eu trabalho aqui também, já como chega nesse ponto. Muito bom. E agora chega então aqui o nós e a Bíblia. Nós e a Bíblia. E aí você vai falar aqui então que é uma análise mais hermenêutica. Em qual sentido você traz essa abordagem? Esse aqui, de novo, é mais um livro que vem por causa da editora. Né? Coloca pra mim aqui. Tá? Eu pretendia fazer apenas um único livro tratando dessa questão da minha tese, mas aí eles insistiram muito, tem que ser trilogia, sabe que o pessoal tem uma tara por trilogia, né? Tem que ser trilogia. O Lewis fez. Todo mundo fez, então tem que ter. Então eu pensei, cara, eu não estava muito convencido, até que uma vez, cara, eu tô sentado, inclusive almoçando lá com acho que era até num BTD, não me lembro. E aí o André Tangerino, que é o editor, né, sentou do meu lado e começou, cara, vamos fazer isso aqui. E tá, fiquei comendo e pensando, aí me instalou, cara. Os aqueles da Bíblia eu termino como? Eu termino dizendo que daquele antigo Israel, dessa experiência histórica do passado, desenvolve-se ao longo de milênios duas grandes religiões monoteístas da antiguidade, e muitas vezes em oposição, o judaísmo e o cristianismo. Então, e essas partem interpretando um mesmo texto, que é a Bíblia hebraica, eles chegam a destinos completamente distintos. E eu termino assim o livro. Aí pensei, cara, é isso que eu pesquisei na minha tese de doutorado. Porque eu pesquisei o quê? A questão hermenêutica. Quer dizer, como de um mesmo conjunto de textos da antiguidade, que é a Bíblia hebraica, não é nem o Novo Testamento, é a Bíblia hebraica, você desenvolve duas formas de compreender a relação com Deus tão diferentes. Porque a gente... e o mesmo Deus, né? Porque a gente sempre parte do princípio que somos irmãos gêmeos, né? Que somos iguaizinhos. Não, cara. Não é diferente. Cara, quando tu vai para ler os textos judeus, cara, é outra pegada, cara. É outro princípio, é muito diferente. Né? E a gente vai percebendo, né, que o povo evangélico não entende essa diferença. Então eu pensei, cara, eu vou fazer o livro que eu explico essa parada toda. Por isso que esse livro aqui ele tem 3 partes distintas. A primeira parte é uma parte de explicação de uma hermenêutica filosófica. Então, quando eu falo hermenêutica, o pessoal logo imagina assim, qual é o jeito certo de interpretar as escrituras? Não é isso. Quando fala isso, eu digo, não, vai ler outro, vai ler o Botelho, vai ler essa galera que vai dizer como interpretar. Eu digo, esse livro vai dizer como ela acontece de fato. Quer dizer, e aí vem uma questão hermenêutica importante, que aí é importante para mim o filósofo Paul Ricoeur, que trabalha justamente essa questão de como o texto, falando no sentido geral do ser humano, como um texto se transforma em ação e em vida prática no cotidiano das pessoas. Essa é a grande ponte. Como, afinal de contas, isso acontece? E essa é uma questão de uma hermenêutica da vida, quer dizer, como é que nós interpretamos a vida por meio de textos. Isso que é muito legal. Então, a Bíblia é esse grande ferramental originário que nos leva a interpretar a própria existência e viver a partir dela. E isso é forjar uma identidade, montar isso. Então, essa primeira parte, eu explico a parte mais teórica, mais robusta e mais difícil. Assim, o pessoal está tendo, às vezes, um pouco de dificuldade, mas que é isso, né? Quer dizer, você tem um texto, né? Esse texto produz um povo. Aliás, é o contrário. Na verdade, um povo produz um texto. O Israel produziu o texto. Só que esse texto depois produz Israel. Porque você escreveu um texto e agora esse texto se torna a tua regra de vida e fé. E aí ele vai provocando uma identidade crescente a partir do próprio texto que produziu. Esse é o círculo hermenêutico que o Paul Ricoeur fala. Isso acontece com tudo que fazemos, né? A gente produz cinema, produz literatura, etc. E esses próprios cinema e literatura estão forjando o que nós somos. Né? Então, você lê, por exemplo, um livro que te marca, que te impacta, ele faz parte da tua vida. Ele se torna realidade em você. Ele passa a, de certa maneira, produzir teu pensamento e tuas reações à vida. Um filme que te emociona, você chora, é uma história ficcional. Né? Nunca aconteceu essa história, ela é ficcional, mas por que você chorou? Te impactou. E aquilo, de alguma maneira, vai fazer parte da tua existência. E a Bíblia tem essa função no meio cristão e no meio judaico. Então, eu primeiro explico isso, o homo simbólicos, né, o ser humano como um ser que funciona a partir da linguagem, que se determina, né, e se tem a sua relação com a realidade, com o mundo a partir da linguagem, que envolve símbolo, metáfora, histórias, narrativas e tudo mais. Então, esse ser que
É fundado na linguagem, você tem a Bíblia aqui, e aí você tem o quê? A identidade narrativa, porque você é basicamente aquilo que você narra de você. A gente estava conversando, quer entender quem é o André. Para você começar a entender um pouco do André, nós tivemos que conversar sobre o quê? Que faculdade eu fiz, de onde que eu vim, que imigração é. Aí você começa a ter uma vaga noção de quem é André Rank. Mas eu só consegui fazer isso como? Contando uma história. Então as nossas identidades são profundamente narrativas, é o que nós falamos sobre nós. E nós, como cristãos, somos profundamente marcados pela Bíblia, assim como os judeus. Mas aí a grande questão no livro, para mim, é assim, tá, tudo bem, nós dois somos judeus e cristãos, somos marcados pelo texto bíblico. Nós forjamos quem nós somos a partir do texto bíblico, mas nós somos completamente diferentes. Como? Onde é que está a chave disso? É esse ponto que você vai problematizar. E esse é o ponto que eu trabalho aqui. Legal. Qual é o ponto? Aí você vai... Aí as duas outras partes são o quê? Eu pego a parte do judaísmo, como ele se constitui, e a partir de que fundamentos hermenêuticos, que é fundamentado no livro, que é fundamentado na Torá. E aí você tem a história de como surge. O primeiro capítulo eu acho muito legal, porque conta o Israel, como ele desenvolve o texto bíblico. E como esse texto, e que momento fecha o cânone. Aí vem o judaísmo, que é o desenvolvimento a partir do cânone fechado, como ele vai se desenvolvendo a partir daí. E aí o outro capítulo eu conto como o Estado de Israel contemporâneo se constitui a partir da narrativa bíblica. Nossa, que legal, cara. Sendo um Estado laico, maior parte de seus fundadores ateus e comunistas, e se baseia na Bíblia para construir a sua narrativa. Então, aí como é que surge isso tudo? Como é que surge a bandeira de Israel? Da onde que vem a estrela de Davi, que não existe na Bíblia e nem no Talmud? Não existe estrela de Davi no Talmud. Não existe na Bíblia. Da onde vem esse bagulho? Aí você vê como vai constituindo um universo simbólico que as pessoas passam a entender como eternos, porque o símbolo está vagando nesse lugar das essências, né? Então, até eu brinco assim, quando eu fui lá visitar o Templo de Salomão, ali em São Paulo. Você foi lá? Claro, cara, eu sou um pesquisador, cara. Você tinha que ir. Eu sou um etnógrafo. Não é que tem que ir, essas coisas a gente deve conhecer, sabe? É simples, curiosidade acadêmica e vai te levar para outros níveis, né? Então, é muito importante ir nesses lugares e entender o que está acontecendo. E aí eu vi essa coisa lá. Tem a miniatura lá do tabernáculo, e na frente tem lá o altar de bronze, tudo feito na escala real e tal. Aí eu olhei dentro do altar de bronze, era interessante, aliás, não, o do mar de bronze. Tinha uma concha, uma coisa assim, em que estava gravado fora a estrela de Davi. E cara, olha o que o artista imaginou. Ele imaginou uma estrela de Davi num material fabricado por Moisés. É surreal, porque mesmo que fosse de Davi, já está fora do lugar. Tá fora. Mas não era do Davi. Davi nunca teve um bagulho desse. Esse troço é do século XVIII, XVII que surge a estrela de Davi. Ela é um símbolo de várias religiões e que é assumida pelo judaísmo. Então você passa a imaginar o símbolo como parte de sempre. Mas não é. Ele não é. Ele tem história. Tem um momento que começa. Então, a bandeira de Israel, esse lugar fabuloso também, que eu adoro. É bom, entrou na arte símbolo, eu sou designer, eu fico... Me perdoa tomar esse tempo. Que isso, por favor, pode ficar à Mas vontade. aí você pega a bandeira de Israel, para mim é fascinante de ver isso, porque a bandeira de Israel, ela usa símbolos religiosos, porque ela é inspirada no talit de oração. O cara que inventou isso dizia claramente, a nossa bandeira é o meu talit de oração. E com a estrela de Davi, que é um símbolo bastante ambíguo, porque não é bíblico e não é do judaísmo de 1500 anos, ele é tardio, e que pode ser usado no meio laico, e como era usado de fato, né? E serve daí para quê? Para um símbolo de um Estado laico que não é religioso. Então ele entra para os símbolos nacionais, que não são religiosos, são laicos, todos eles. Então está uma bandeira no meio desse campo laico. Aí o que a igreja evangélica brasileira faz? Ela pega esse símbolo que está no mundo laico e traz para dentro do religioso e transforma em religioso. E os judeus ficam loucos com isso, não? Eles ficam loucos. Eu entrevistei judeus. E eles se sentem profundamente ofendidos com esse negócio da bandeira de Israel estar no altar, no púlpito da igreja lá, da Igreja Assembleia de Deus, tá na marcha para Jesus e tá nos protestos da direita na rua. Eles têm pavor disso. O que a nossa bandeira está fazendo aí? O que ela está simbolizando?
né? Só que para o evangelho está simbolizando outra coisa que não é o país, Estado de Israel. Não é uma nação que está simbolizando. Está simbolizando uma ideia de reino de Deus, que é outra coisa. Então, essa navegação dos símbolos eu tento explorar aqui para a gente entender como eles vão funcionando. Já no cristianismo, ele vai para um outro caminho hermenêutico. Já estou dando um resumo do livro, os caras não vão nem ler, né? Vai sim. Já vai para um outro caminho hermenêutico, que é o quê? Está fundado numa pessoa, cara. A nossa base não é um livro. Uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então, o Novo Testamento, ele surge a partir dessa perspectiva que Jesus de Nazaré cumpre tudo aquilo que se espera do Antigo Testamento. O judaísmo parte do princípio que ele não cumpre. Então, você vai ver todo um desenvolvimento cristão de simbólica e tudo mais que está fundamentado no quê? Na pessoa Jesus de Nazaré. Né? Então, esse movimento vai separando, distanciando os dois. Aí você vê no cristianismo todo o desenvolvimento do potencial de desenvolver teologicamente a ideia do Messias vai se desembocar na cristologia cristã. No mundo judaico, eles não desenvolvem nenhum tipo de pensamento ou doutrina ou aprofundamento de uma messiologia, do jeito que você tem uma cristologia no cristianismo. Por quê? Porque eles rejeitaram lá no início. Né? Então, eles não entram nesse assunto. Ao mesmo tempo, você vê os derivados teológicos. Né? O Antigo Testamento ele tem um potencial para pensar no divino de maneira plural. Nós desenvolvemos na doutrina da Trindade. O judaísmo não fez isso. Ele foi enrijecendo cada vez mais o seu monoteísmo. Eu até conversando com alguns judeus, cara, eles diziam assim, cara, o judaísmo, para valer raiz, ele não teria por que ser monoteísta. Ele é monoteísta por causa do cristianismo. Claro, é a opinião dele, né? É a opinião dele. Provavelmente algum rabino vai ouvir isso aqui e vai achar um absurdo. Mas na opinião deles, isso, cara, a gente tem muito mais a ver com uma religião africana do sacrifício e dos múltiplos deuses do que com essa ideia monoteísta do cristianismo. Né? Mas é a opinião dele, óbvio, né? Sim. Mas é interessante ter essas opiniões dentro desse mundo. Como que isso foi formado na mente dele? É uma pergunta, né? Claro, porque se você vê, às vezes, algumas teologias mesmo judaicas, eles vão falar da aliança noética, em que você tem o Deus dos judeus abençoando lá Israel e o Deus único dos cristãos e dos muçulmanos abençoando eles, e cada um na sua parada. Não tem uma lógica de salvação de um único Deus ali, né? Então, cara, são coisas assim pra gente entender, né? Por isso que eu não faço apologia nos meus livros. Eu faço uma apresentação, as coisas como elas são, que a gente compreenda quais são as lógicas inerentes a cada uma delas, e no final o meu trabalho é o seguinte, é o diálogo. Como é que a gente vai conversar a partir daqui? Né? Então, óbvio, quero que o judeu se converta, né? Eu quero que muçulmanos se convertam, mas como é que eu vou conversar com esses que não se converterão? Né? Então essa é a minha tônica, digamos, final do livro, é essa, que a gente tem que partir não dos nossos imaginários a respeito dos outros, mas a partir da realidade concreta com quem a gente está lidando. Isso é importante. Né? E a partir disso estabelecer o diálogo. Né? Não vou bater no espantalho que eu imagino daquele, eu vou bater na realidade dele. E se é que eu tenho que bater, não tem que bater. Né? Você tem que compreender, dialogar. Vou orar por você, mas chega um momento que às vezes a ruptura ela vai se estabelecer, mas que se estabeleça em coisas corretas. O Millard Erickson, ele escreve na teologia sistemática dele, no início lá, né, bem na introdução lá do estudo teológico, ele fala que a nossa perspectiva de verdade, por vezes, pode não corresponder à realidade. Exato. E não que ele tá ali, porque daí um cara tira esse texto e fala, tá vendo? Relativizou tudo. Agora, não. Ele tá falando que o meu contato com a verdade, ele já é um contato hermenêutico, de fato. Claro. E esse contato hermenêutico, ele pode vir, sim, logicamente, com a verdade em si, mas também, eu não usaria a palavra suja, mas envolta de experiências minhas que influenciou isso. E, de fato, vai influenciar. Imagina aí um povo e uma tradição. Claro. Né? Igualzinho, eu sou mineiro. Sou mineiro de Minas, né? E eu tô em Bragança faz 7 anos, desde que começou a família Desascope. E às vezes eu ouço os paulistas falando dos mineiros, eu falo, não é isso. Nós não somos isso, não. Esses dias eu vi um comentário assim, cara, nenhum mineiro fala Belo Horizonte. Isso é coisa de paulista imitando mineiro. A gente não fala Belo Horizonte, a gente fala Belo Horizonte. E se você parar pra pensar, cara, o estado de Minas, eu poderia usar ele como exemplo, o quão plural é. Claro. Porque eu sou sul de Minas, né? Minha cidade aqui do lado, chama Cambuí, é bem próximo, 1h20 daqui de Bragança. Então, se você pega o sul de Minas Gerais, o sulista de Minas Gerais, e pega um de BH,
um de Juiz de Fora, de Governador Valadares, é igual você falou, cara. Você tá sentando com 3 pessoas que estão no mesmo estado, mas são totalmente diferentes. Eu percebi, eu tenho ido muito a Minas, ali, BH, né? E é interessante que aí você encontra pessoas que vêm de vários lugares do estado e, cara, eu já tô conseguindo diferenciar os sotaques. Cara, isso aqui não é BH, cara. O meu sócio era de BH. Isso, é isso mesmo. E ele tem um sotaque, eu achava tão gostoso o sotaque dele. Depois eu disse, cara, não, isso aqui é diferente. Esse aqui é bem o Matuto ali. Isso. Não é o BH. É? Né? Não, e na minha cidade tem muito, a gente chama, minha mãe faz, virado de banana. Que é uma mistura de farinha de milho, banana e queijo. Queijo Minas e mexe. Sei. E aí minha sogra, ela nasceu em Governador Valadares, que é mais lá no centrão. E aí minha sogra nunca tinha comido virado de banana. Aí eu falei, como é que a senhora não comeu, a senhora mineira? Ela falou, não. Aí a minha mãe, entendeu, fez pra ela. E tipo, nós estamos no mesmo estado. Imagina quando nós estamos falando de uma nação, cara. Claro, engraçado assim, vendo meu caso agora, gaúcho, é engraçado, porque o pessoal que é de fora escuta, cara, tu é muito gaúcho, né? Sim, eu sou muito gaúcho. Mas dentro do Rio Grande do Sul, a parada é outra. Porque eu sou um gaúcho do interior, lá de Juí, que foi morar em Porto Alegre, na capital. Aí quando eu tô em Porto Alegre, todo mundo diz, tu é um sotaque muito do interior. Só que quando eu vou lá pro interior, o pessoal diz assim, cara, que é isso? Falando de boca mole, parece Porto Alegrense. Não é mais. Eu fui bastante, agora vou até novembro de novo, em Santo Antônio da Patrulha. Sim, lá também, Santo Antônio da Patrulha. Vou ministrar lá e sempre que eu vou, eles têm um sotaque bem forte também, bem forte. Aí eu sempre fico. Só que daí eu fico lembrando, eu também puxo o ai, toda hora o ai. O ai, ele tem diversos significados, assim como... O problema é alguém achar que não tem um sotaque, né? Exato. Mas é isso que você tá falando, né? Os sotaques são o quê? Eles são grandes variações da própria língua que você tem. E você não tem como... Todos estão certos e todos estão errados, dependendo da perspectiva, né? Sim. E eu acho que essa relação, é legal puxar esse exemplo, a relação dessa com a verdade é mais ou menos essa. A gente também tá... Né? Nós estamos aqui, todo mundo olhando perspectivas diferentes, né? Tem o Gefré, é o sobrenome dele, padre. Ele fala sobre essa relação com as outras religiões no diálogo, né? Ele diz, olha, você se aproxima com uma outra religião, uma outra perspectiva, claro, você vai discordar, e é muito importante, né? O Wolff fala disso, né? Não, é Wolff? Esqueci o sobrenome dele agora. Ele fala sobre isso da relação você com o debate de outra religião a partir dos teus pressupostos. Né? Você deve apresentar a tua fé como ela é, mas no momento do debate com o outro, você vai ver quais são os outros pressupostos, os outros posicionamentos sobre essa verdade da perspectiva deles, e a tua própria noção de fé pode ser enriquecida por aquilo lá. Né? Então você vai abrir o teu pensamento a outras possibilidades e vai dizer, olha, cara, eu continuo firme aqui, mas, cara, tem coisas aqui que são riquíssimas, muito ricas e que podem ampliar o meu entendimento né, da revelação divina. Né? Muito bom. E eu fico muito feliz, cara, de ouvir você falar, porque, de fato, desde que eu tive contato com os outros, né, eu sempre fico lá te observando, te stalkeando no Instagram, pra ver seus conteúdos, porque você me abençoa muito. Já escutei diversos podcasts que você estava participando, e eu fico muito feliz de ver alguém que escreveu um livro para fortalecer o diálogo. Eu acho que o Dizascope, a gente como movimento, a gente tem muito essa característica do diálogo, da unidade, da mesa. Claro. E não significa que nós vamos concordar com todo mundo que está aqui. Logicamente que não. Nós temos pontos de discordância. Só que vamos dialogar, vamos conversar. Isso. Eu passei por uma experiência engraçada um tempo atrás, nas 500 anos da Reforma. Então o pessoal pediu direto palestra sobre a Reforma. Aí eu estava em Santa Maria, que foi uma igreja que eu fui membro, né? Eu morei um tempo em Santa Maria, no meio do estado. E aí dei a palestra, terminei, e no final alguém veio me perguntar assim, cara, me explica esse negócio de batismo de criança lá dos presbiterianos. Aí eu expliquei a doutrina presbiteriana do batismo, do Pedro Batismo, né? E aí ele, que legal, tu batizou teus filhos? Eu digo, não, né? Eu sou batista. Sou batista. Aí ele, ué, por que não? Tu acabou de explicar. Não, cara, tu me pediu pra te explicar. Eu expliquei qual é o fundamento da lógica bíblica e teológica que tem pra isso. Mas eu sou batista, eu tenho um outro fundamento, que é esse. Expliquei pra ele o credo do batismo. Ele disse, tá. É que as pessoas confundem a explicação com a apologia. Esse é um problema. E a explicação você tem que partir disso. Você tem que partir da explicação interna da religião. Muito bom. Por isso que eu não gosto da ideia de, por exemplo, eu ler sobre o budismo escrito por cristãos. Não, vai ler o budista. Vai ler o budista, entendeu? É muito mais perigoso. É perigoso, porque você pode encontrar um argumento, putz, cara, isso faz muito sentido.
Faz muito sentido. Mas é o mais honesto. Sim, sim. Entende? Porque eu já vem filtrado para uma apologia de estar batendo negócio. E esse apologista já vai excluir as coisas mais complicadas para ti. Então, eu sempre digo assim, cara, isso eu aprendi lá na história. Né? A história diz isso, cara, você não vai ler um comentador do Max Weber, você vai ler o Max Weber. Na filosofia é a mesma coisa. Você não vai ler um comentador do Marx, você vai ler o Capital, cara, te vira. Entendeu? Não, e a gente fica rodeando, eu acho que tem a sua importância, mas tipo assim, eu lembro que tinha um professor, Henrique, e ele, cara, eu sempre falo, Kant foi minha pedra no sapato, meu amigo. Eu não tenho coragem. Cara, Kant, assim, eu lembro assim, quando os caras falam Kant, me arrepia assim, ó. Que eu bati cabeça com aquele cara, enfim. E eu lembro que ele tava explicando diversas coisas, aí um cara falou, tá, mas eu não consigo entender nem Platão lá, como é que eu vou saber o Kant aqui e tal? Aí ele falou, você leu o Platão? Eu falei, não, mas você não vai entender mesmo, você senta e leia o Platão. Ele falou, mas eu li o comentário do tal e tal. Não, lê o texto, pega a República. Senta e lê a República. Eu sei que você não vai entender, vai ter um monte de coisa, mas leia o texto de Platão, leia o ensaio de Platão. E aí, é esse o nosso desafio. Vamos pro último livro aqui, que é agora... Então, cara, esse daqui... Cara, esse é meu filho dileto. Atlas Ilustrado da Bíblia. Tem como... deixa aqui. Cara, pra você que gosta... E eu vi que você desenvolveu inspirado no Senhor dos Anéis. Exato. Foi isso? Foi, eu entrego de cara. Que isso, cara. Isso aqui é muito bom, gente. Pra quem quer ter consciência geográfica dos textos, meu, isso aqui enriquece demais. Olha que legal, cara. E aí você vai trazendo aqui os povos. Olha que da hora. As peregrinações dos patriarcas. Poxa, o que é isso aqui? Que projeto é isso aqui? Porque eu sei que a terceira edição já não é algo novo seu, cara, né? esse é praticamente o projeto da minha vida, né? Porque eu, quando comecei essa coisa de literatura, isso foi lá logo depois do ano 2000. Eu queria ir migrando na área do design para uma área literária. Mas a minha ideia era trabalhar o quê? Trabalhar produtos infanto-juvenis. Né, material de ilustração, de gráfico e tal. Então, eu pensei assim, cara, para conseguir entrar com isso, eu tenho que fazer um projeto bojudo. Pensei, vou fazer um atlas de cara, todo ilustrado. Então, eu fiz um atlas, só que era pintado aquarela e tal, e ainda não tinha desenvolvido essa técnica aqui. Então, eu lancei em 2005, a editora Ragnus publicou, assim, agradeço até hoje por isso, a primeira versão, que era basicamente mapa e um pouquinho de texto do lado. Aí depois, o que acontece? Depois eu fiz uma faculdade de História, etc. Eu pensei, cara, vou dar uma melhorada nisso. Então, eu produzi um segundo atlas que eu refiz com as mesmas ilustrações e aí botando texto para valer, que é a edição de 2018, ainda na Ragnus. Aí, depois o que acontece? Depois veio a publicação desses 3 livros. Aí, para fazer isso, eu já estava fazendo mestrado, doutorado, já estava concluindo. Aliás, eu tinha terminado o mestrado, no outro daí foi do doutorado. E aí eu aprendi muito com os livros, tá? Para escrever um livro e fazer tudo referenciado, buscando texto, botando nota bibliográfica e tal, você precisa aprender muito. Então eu aprendi muito e aí eu olhei para o Atlas, cara, tem uma coisa muito legal aqui. E nesse tempo, a Thomas Nelson começou a me dizer, cara, nós queremos teu Atlas. Aí eu fiquei num dilema, né? Cara, eu tenho uma fidelidade com a Ragnus, porque aquele carinho por eles. Terem me publicado quando, cara, nem Instagram eu tinha. Era só mato. Era mato. Eu era mato. Eu era mato. Então, eles me publicaram, cara, e é caro esse material, é difícil de fazer. Então eu tinha muito respeito, e tenho até hoje muito respeito pela Ragnus, né? Só que a venda do Atlas estava super baixa, eles não estavam, a gente já não estava renovando os contratos de outros materiais que eu tinha com eles, lá da série Construir, né? Que era maquetes do templo, do tabernáculo para montar, com revista anexa e tal. Tem todo o material que eu produzi que a gente nem falou aqui, não vem ao caso. Pode voltar. Isso, por favor. Vamos lá. Então, e aí eu conversei com eles lá de boas, né, com o editor e tal, digo, cara, Thomas Nelson tá querendo, eu tenho uma fidelidade com vocês, mas eu quero saber, assim, eu quero investir nesse material e quero sair de boas, não quero brigar. Aí eles, não, pode ir para lá, não tem problema, a gente encerra o contrato aqui, já estava na época já estava na renovação automática, na verdade, né? Aí a gente encerrou e eu trouxe para lá. Só que eu pensei, cara, eu vou deixar esses mapas todos aqui que estão sendo usados nas Bíblias da Ragnus. Então eu vou deixar esses mapas que eu já tinha com eles lá, fica lá, e eu vou fazer mapas novos, eu quero do zero. Só que agora eu quero desenvolver aquilo que eu queria fazer no original, mas não consegui por questão técnica. Eu quero fazer um mapa que seja mais estilo Senhor dos Anéis e RPG. Que legal. Que é isso. Aí eu pensei, cara, eu preciso ver se eu consigo resolver o maior problema, que é o quê? É a própria Palestina, né? Que é esse primeiro mapa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Se eu resolver a Palestina, eu posso fazer todo ele. Esse aqui realmente é difícil. Aí eu fiz esse aqui, terminei, olhei, cara, dá pra fazer, vamos embora. Aí eu falei com a editora, digo, cara,
eu vou trabalhar nisso aqui, vou refazer tudo e vai ser outro Atlas. Não, beleza, vamos fazer. Gente, hidrografia de Canaã. O cara pensou no aspecto hídrico de Canaã. Então eu refiz todo ele, cara. Fiz todas as ilustrações de novo, do zero. Materiais que eu aprendi, coisas novas dessa trilogia, eu fui inserindo aqui, corrigindo, melhorando, ampliando. Então foi um trabalho assim de redesenhar tudo, rediagramar. Eu reescrevi o texto inteiro para caber na nova diagramação, inclusive, né? Então, porque ali, no caso, o texto que está em função da imagem. Que geralmente a gente tem um dilema, né? Vem o texto pronto e você tem que aplicar a imagem. Aqui é o contrário. Então, a imagem, aí o texto serve à imagem. Então, trabalhei, fiz todo ele, rediagramei inteiro, aí foi para a editora e tá aí, é bonito. E eles compraram a minha proposta, que eu disse assim, cara, deram tudo que eu pedi, tudo. Então, eles disseram, cara, nós vamos imprimir na China, então o preço é o mesmo, se for porcaria ou se for bom, então faz o que quiser. Aí então botei papel opaco dentro, um papel esse papel amareladinho, não o coucher, eu digo, Deus o livre de coucher. Então eu quero um papel que dê a sensação de coisa antiga. Eu quero que o cara abra e o cara, isso aqui é um material da antiguidade. Que legal, cara. Então foi muito legal, cara. Tô muito animado com ele. Muito bonito, muito bonito. Tem alguma parte que te pega especial? Você fala assim, cara, essa aqui foi... Ah, cara, acho que tudo um pouco tudo sabe? Pouco. Porque vai juntando, nesse trabalho junta tudo que eu gosto de fazer, né? Junta o design. E vem junto aqui um pôster. Isso aqui, galera... Cara, pode mostrar? Você tá mostrando? Claro. Tem certeza? Spoiler pra galera? Não. Vai estimular, cara, gente, isso aqui já acabou, o primeiro lote. Sério? Eles mandaram reimprimir. Não, eu vi quando você foi lançar... Não lembro onde que eu vi, eu fiquei, cara, não é possível. Aí vem... Olha, esse aqui a galera fica bem louca. Cara. Eu botei um pôster do Ministério de Jesus, né? Olha aqui, cara. Tá pegando? Vou colocar aqui na minha, gente. Peraí. Olha isso. É um pôster do Ministério de Jesus, onde Jesus andou. Isso. Principais lugares onde andou. A gente vê toda a andança dele por toda a Palestina. Cara, que legal. E os últimos dias em Jerusalém, onde é que é cada lugar também, com os box explicativos. Eu sou fascinado com isso aqui, cara. Que legal. Puxa vida, olha só. Então essa... Decápolis. E aí vai explicando todo, né? Eu incluí também aqui nesse material explicações dos impérios em si, os mapas dos impérios, a cultura dos povos. Então eu fiz a ilustração dos deuses que eu falo em outros da Bíblia. Legal. Então ele dialoga muito com meus outros livros também, né? Que legal, cara. Muito bom. E aí a gente tem um pouco a noção de ideia geográfica. Então a Decápolis, aqui onde foi o Gadareno, foi liberto, e para onde que ele foi pregar, então foi nessa região. Que legal, Samaria tá aqui, então ele tinha que passar por Samaria. As cores também definem a questão política da coisa, né? Porque a Galileia e a Pérea, são a jurisdição de Herodes. De Felipe. Judeia e Samaria, a jurisdição do Pilatos, né? Aí você tem que entender como é que é o regime das chamadas as regiões senatoriais ou imperiais do império, né? Que é relacionado ao Senado ou ao imperador. E tem tudo a ver com essa divisão da Palestina. Você enquadrar e colocar no escritório para estudar. Alguns fizeram. Pelo amor de Deus. Não, eu sou maluco, cara. Eu amo isso daqui, eu amo isso aqui. Isso aqui é riquíssimo, ajuda muito, 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 muito em uma interpretação bíblica. E aí, de novo, né, cara, meu fascínio é o quê? É a Bíblia e a leitura da Bíblia. Então, as pessoas se tornarem melhores leitores da Bíblia. E isso vem da experiência de muitos anos de chão de escola dominical de igreja. Que é o lugar que eu mais gosto de estar, né? Ensinando lá. Então, eu passei a vida montando tabelas cronológicas para você situar os profetas em relação aos reis. Essas coisas tem até no meu site para baixar gratuito. Sério? Você pode baixar lá, né? Como é que fala? Qual que é o site? Já falei. Meu nome completo, andredanielreinke.com.br. Show. Vou deixar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, para você ter acesso a esse material... Ah, não, esse aqui não. Perdão. Vai ter a divulgação desses materiais. Isso, e lá em download você vai achar artigos que eu já escrevi, vai achar livro gratuito de estudo do Antigo e do Novo Testamento para baixar, que é um curso que eu deixo de graça lá. Tem esses materiais, por exemplo, tabelas de explicação da história da salvação em Oscar Cullmann. Legal. Então tem um monte de material que fui desenvolvendo que está lá, é só baixar. Muito bom. Então essas coisas todas, né, eu fui trabalhando, incluindo no Atlas. Então uma irmã da minha igreja, a mulher já tem quase 70 anos e de igreja a vida inteira, ela diz, cara, como o teu Atlas me ajudou agora com as tabelas cronológicas a entender melhor a leitura dos reis de Israel. Agora aquela leitura parece que ganha uma vida, porque eu tô entendendo. Que às vezes tu tá lendo um texto e não se toca que esse cara é sobrinho do rei do outro reino. Tá conectado, né? São famílias conectadas, sabe? Então você, agora eu entendi por que o Josafá foi apoiar o Acabe lá não sei aonde, né? Legal.
Então você consegue entender essas coisas. Muito bom, bom demais. Então, ó, gente, se você quiser, com certeza, só você digitar aí também no Google, vai aparecer na Amazon, provavelmente. Você pode ficar à vontade nessa trilogia e também no Atlas Bíblico. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Espero que de verdade seja o primeiro de muitos. Que você possa voltar com esse outro aí, Israel, pra gente poder pensar esse vai dar problema. Essa dinâmica é algo que a gente tem pensado bastante. A gente conversou também com o professor Franklin. Franklin Ferreira, que escreveu o livro Por Amor a Sião. E aí a gente conversou com ele, conversou um pouquinho com o Jonas. E eu quero muito te ouvir também falando disso, que eu creio que vai abençoar muita gente. Obrigado. Muito obrigado, venha mais vezes. A gente vai tentar roubar você mais do Bibo. Fica aí uma provocação ao Bibo. Não estou casado com ele. Meu irmão, de verdade, Bibo, muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Enorme prazer, muito bom. Ó, e pra você que ficou até o fim, não esquece de curtir, deixar seu comentário, mandar pra aquela pessoa que é apaixonada em história bíblica, em geografia bíblica, que eu creio que esse podcast vai abençoar muita gente. Ó, não se esqueça da coisa mais importante. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.